Muito bem, pessoal, então iniciamos a nossa aula, gestão de processos. Vou iniciar já compartilhando aqui a nossa tela. Vamos lá. Tela compartilhada. Maravilha. Então, vamos lá. Tá tudo ok aqui, né? No Meet, né? Tudo bem, né? Tudo certo? Maravilha. O Paulo também entrou aí, né? Aí também? Ah, beleza, então. Então, vamos lá. Vamos continuar. Vamos seguir a nossa aula aqui. Vamos lá, a gente vai falar hoje sobre sistemas fechados versus sistemas abertos. Essa é a nossa segunda semana, e o tema da aula é características e diferenças entre sistemas fechados e abertos. O nosso objetivo é compreender a dinâmica desses sistemas nas organizações, ok? Então vamos lá, vamos em frente, vamos acelerar para a gente poder não estender tanto aqui o nosso vídeo, vamos fechar esse conteúdo a tempo. Vamos lá. Sistemas fechados versus sistemas abertos. Então, nós vamos explorar as características fundamentais e as diferenças entre esses dois sistemas. Vamos falar sobre os conceitos deles dentro das organizações. Vocês vão ver o quanto é importante nesse contexto de gerência de processos, gerência de projetos. Tá? Nosso objetivo de hoje é identificar as principais características dos sistemas fechados e abertos e compreender a aplicabilidade e impacto desses sistemas nas organizações. Analisar exemplos, a gente vai falar sobre alguns cenários aqui, né, de alguns sistemas, tanto abertos como fechados, tá? Numa gestão de projetos dentro do contexto de gestão de processos. Conteúdo, definição de sistemas fechados e abertos, características distintivas, vantagens e desvantagens, impacto na gestão e alguns estudos de caso. Então, vamos lá. A gente vai dividir a nossa aula em duas partes, a parte teórica e a parte prática. Muito embora aqui não vai ter diferença para nós, né? A gente vai dar sequência aqui, só que nessa parte prática a gente vai estudar algumas aplicabilidades dentro de um sistema organizacional, tá? Vamos lá, vamos começar definindo sistemas fechados. São aqueles que não interagem com o ambiente externo, eles operam com limitações bem definidas e têm controle total sobre os processos internos. Bom, exemplos incluem processos industriais controlados, onde as variáveis são mantidas constantes. A gente vai ver alguns exemplos na sequência. Bom, no contexto de tecnologia da informação, nosso foco é totalmente esse. No desenvolvimento de software, sistemas fechados são aqueles que operam de forma isolada, sem interagir com outros sistemas ou sem permitir a intervenção externa durante sua operação. Esses sistemas são projetados para realizar tarefas específicas e são frequentemente encontrados em ambientes onde a segurança e a previsibilidade são fundamentais. Em termos práticos, eu acho que vai ficar claro para vocês quando vocês virem alguns casos. Vamos lá. Num primeiro exemplo aqui, a gente vai falar sobre um software embarcado. É muito comum a gente conviver com esse tipo de sistema. Um exemplo deles é um caixa eletrônico, que é o ATM. Ali você tem um software embarcado. Detalhes, este software é projetado para uma tarefa específica e não permite que usuários ou sistemas externos interfiram em seu funcionamento. As atualizações e manutenções são realizadas por pessoal autorizado em momentos específicos. Então, o caixa eletrônico é um exemplo de um sistema embarcado. O software ele fica encapsulado ali dentro. Tá? Sistemas de controle industrial. Software de controle para uma linha de montagem de robótica. Né? São os robôs. Um outro exemplo. O software que gerencia o funcionamento dos robôs em uma fábrica é um sistema fechado.
que opera independentemente de outros sistemas e é resistente a mudanças externas, garantindo consistência e confiabilidade na produção. Terceiro caso, software de transações financeiras. Exemplo, sistemas de processamento de transações de cartão de crédito. Eu acredito que todos aí, você vai num restaurante, por exemplo, quando você vai pagar a sua conta, o cara vem com aquela maquininha, né? Para você ou inserir o cartão, ou aproximar, não é isso? É um exemplo clássico de um sistema embarcado. Dentro daquela caixinha, daquela maquininha ali, você tem um software ali dentro. Certo? É um software embarcado, ele fica isolado ali dentro. Ok, Fagner? Detalhes, esses sistemas são fechados para garantir a segurança das informações financeiras, operando em um ambiente controlado, onde a integridade e a confidencialidade são dados, dos dados são prioritários, né? Jogos eletrônicos de console. Quem gosta de jogo sabe muito bem que tem alguns equipamentos, que encapsulam, né, os videogames, por exemplo, né? É um software que tem ali dentro, aquele videogame. O jogo é desenvolvido para operar dentro do ecossistema fechado do console, onde o acesso ao código-fonte e a modificação do software são restritos pelo fabricante. Um outro exemplo. Bom, firmware. Exemplo, firmware de um roteador de rede ou de uma câmera digital. O próprio computador nosso tem um firmware, né? Tem um firmware. Tipo de software fechado, que é incorporado ao hardware para realizar funções específicas sem a necessidade ou a possibilidade de interação ou alteração pelo usuário final. O nosso sistema operacional, a gente trabalha com Windows aqui, ele tem um firmware. Né? Muito interessante. Agora, esses exemplos ilustram sistemas fechados que são comuns na área de desenvolvimento de software. Eles são caracterizados por sua interdependência, ou melhor, sua independência, segurança reforçada e falta de interoperabilidade direta com outros sistemas, o que pode ser tanto uma vantagem quanto uma limitação, dependendo do contexto em que são utilizados. Alguém poderia me dar algum outro exemplo aí que eu não tenha citado aqui, de um software embarcado, um sistema fechado? Tem pergunta lá no chat? Opa, pode falar, Felipe. O áudio está aberto aí, pode falar. Eu acho que o Felipe levantou a mão aí sem querer, né? Acho que foi sem querer. Ah, está no chat? Softwares de impressora são embarcados? Sim. Está aí, você deu um exemplo, Felipe. Agora, uma outra coisa, Felipe, um outro exemplo aqui, eu não sei se vocês pensaram nisso. Um carro pode ter software embarcado? Sim. Hoje em dia, você tem lá no painel do carro totalmente computadorizado. Você faz todo o controle ali. Gente, um exemplo clássico de software embarcado, avião. O avião tem um software embarcado totalmente seguro, né? Que você não pode permitir, por exemplo, que um hacker assuma o controle de um avião, né? Então, é um software embarcado. Né? Existem algumas universidades em que existe uma disciplina chamada softwares embarcados. Você estuda com mais profundidade isso aí. Tá? Sim. Em conexões que se envolvem interno. Não, é um software embarcado, é um software que fica fixo, fica instalado. Um software que está lá no meu carro, que controla o meu carro. É um software que está lá no painel do carro instalado. Isso significa embarcado. Fechado, quer dizer que fica isolado. Exatamente isso. Diferentemente do software aberto que a gente vai ver aqui na sequência. Tá? Então, vamos lá. Sistemas abertos são dinâmicos e interagem livremente com o ambiente, adaptando-se às mudanças externas. Eles são caracterizados por uma troca contínua de informação e recursos com o ambiente,
Um exemplo é uma empresa que responde às tendências de mercado. A gente vai ver na sequência aqui alguns cenários, tá? Bom, em contraponto aos sistemas fechados, os sistemas abertos de desenvolvimento de software são aqueles que interagem e se comunicam com outros sistemas, trocando informações e permitindo a interoperabilidade. Então, o nosso curso, por exemplo, a característica dele é totalmente voltada para o sistema aberto, os sistemas web, né? Eles são projetados para serem flexíveis, escaláveis e compatíveis com padrões que facilitam a integração. A gente vai comentar sobre essas características, né? Flexível, escalável, compatível com padrões que facilitam a integração. Quando você pensa em compatível com padrões, você pensa logo em APIs, né? São as APIs, são aquelas interfaces, né? Permite, por exemplo, você... Vou dar um exemplo aqui. De um rapaz aqui que trabalha no Correio, da turma anterior aqui. O Correio, por exemplo, ele tem APIs, que são sistemas que ficam 24 horas abertos, e eu quero acessar o endereço de um determinado CEP. Eu acesso aquela interface, aquela API, ele me retorna os dados. Certo? É um sistema aberto. Né? Vamos lá. Primeiro caso, aplicações web. Um portal e-commerce que integra diferentes serviços de pagamento, rastreamento de encomendas e análise de dados de clientes. Um exemplo, né? Característica do nosso curso, né, pessoal? Sistemas para web, né? Detalhes, esse tipo de aplicação é projetada para funcionar em múltiplas plataformas e dispositivos, interagindo com APIs. Eu comentei agora há pouco, né? Que são as interfaces de programação de aplicações. De terceiros e serviços em nuvem, o que requer adesão e padrões abertos de web para garantir compatibilidade e escalabilidade. Quando a gente pensa, vale aqui um comentário, quando a gente pensa em escalabilidade, pessoal, o que significa isso, hein? Escalabilidade. Quem pode comentar alguma coisa? Deixa eu falar rapidamente, então. Escalabilidade. Carla, hoje você fez um sistema web que vai atender 100 usuários. O seu sistema, se o seu sistema necessita de escalabilidade, amanhã podem haver 1 milhão de acessos no seu sistema. O seu sistema vai estar preparado? Você fez, de repente, um sistema para atender 100 pessoas. Será que ele está preparado para 1 milhão de pessoas? Então, você tem que pensar em escalabilidade. Se o seu sistema vai permitir um acesso simultâneo de 1 milhão de pessoas, que é uma coisa assim, muito complexa, né? Mas que pode acontecer, né? Pode acontecer. Um sistema que... Vamos citar o exemplo do sistema da Receita Federal? O último dia de acesso ao sistema da Receita Federal, todo mundo, a maioria das pessoas que deixam para o último dia vão querer acessar naquele dia. Olha só, o sistema tem que ter escalabilidade, né? Outro exemplo, sistemas operacionais baseados em Linux. Exemplo, distribuições Linux são usadas em servidores de empresa. Distribuições Linux, porque o Linux ele tem a característica de distribuição, né? É um sistema operacional que tem a distribuição conectiva, Slackware e várias outras, né? Ubuntu, não, são várias distribuições. O Linux é um exemplo de sistema operacional de código aberto, que permite modificações e personalizações. Ele pode ser configurado para funcionar com uma variedade de hardware e software, facilitando a integração e a colaboração entre diferentes plataformas. É um exemplo clássico também, né, de sistema aberto. Middleware de integração. Aplicações, por exemplo, que utilizam Apache Kafka. Apache, né, vocês devem ter ouvido em algumas disciplinas, é um sistema que permite muitos acessos. Processa fluxo de dados em tempo real em diferentes sistemas. Por exemplo, existe o Apache Tomcat, que atende as aplicações Java. Existe um outro tipo de... Desculpa. Um outro tipo de Apache que permite, por exemplo, sistemas da linguagem PHP, né? O Apache Kafka é uma plataforma de código aberto para construir pipelines de dados em tempo real e aplicativo de streaming, música, vídeo, som.
Ele permite que sistemas diversos publiquem e assinem fluxos de dados, tornando-se um componente fundamental em arquiteturas orientadas a eventos. Se vocês tiverem a oportunidade, dá uma pesquisada numa página, bem interessante. Plataformas de desenvolvimento colaborativo. Bom, uma plataforma muito utilizada pelos desenvolvedores é o GitHub. Uma plataforma que hospeda código-fonte promove o quê? O desenvolvimento colaborativo. Então, por exemplo, se eu colocar uma coisa, se eu quero mostrar, Fagner, qual é o meu trabalho, o que eu estou desenvolvendo, o que eu estou fazendo, até para servir como uma espécie de portfólio profissional, se eu for me candidatar a uma empresa, por exemplo, meu portfólio pode ser meu GitHub, né? Todos os projetos que eu já desenvolvi, certo? Eles se baseiam em sistemas abertos, como, por exemplo, o Git, que você instala na sua máquina, né? Que faz um controle de versionamento de código interno, tá? Que permite fazer o controle de versão e gerenciar o código. Vamos lá. Sistema de gestão de conteúdo. Isso aqui você já deve ter ouvido falar também, né? Se vocês não tiveram ainda contato. São os famosos CMS. E um famoso CMS é o WordPress, um sistema de gestão de conteúdo para criação e gerenciamento de sites. O WordPress é um CMS de código aberto que permite aos usuários criar e personalizar sites através de temas e plugins, e se integra facilmente com uma série de ferramentas e serviços online, oferecendo flexibilidade para expandir as funcionalidades do site. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Vocês já ouviram falar do Joomla? Não? Por exemplo, imagine o Marcos, e você começa a trabalhar numa empresa, e aquela empresa quer abrir um portal. Portal de notícias, por exemplo. Só que essas notícias, elas poderão ser, por exemplo, ser registradas online. De repente, o cara está na rua, o cara que trabalha na empresa, ele quer colocar uma notícia, uma informação que ele viu lá na rua, né? Imagina uma empresa jornalística, um repórter, lá na rua ele quer publicar no site um fato que ele viu acontecendo lá na cidade. Ele precisa o quê? De um portal para isso, né? Existem sistemas totalmente abertos que você pode utilizar. Um exemplo é o Joomla. A Prefeitura de Volta Redonda, por exemplo, utiliza o Joomla. Aquele portal vr.com é com base no Joomla, que é um software aberto. Exemplos de sistemas abertos em desenvolvimento de software. Esses exemplos demonstram a abertura e a adaptabilidade dos sistemas abertos. Eles são essenciais para ambientes que requerem constante evolução e atualização, oferecendo uma base sólida para o desenvolvimento de soluções inovadoras em tecnologia de informação. Muito bem. Então, agora vamos falar sobre os impactos na gestão de processos. Então, imaginem o seguinte, pessoal, de um lado eu tenho sistemas fechados e de outro lado eu tenho sistemas abertos. Qual o impacto disso, Marcos, numa organização? Você tem que definir o seguinte, eu vou optar por um sistema fechado ou um sistema aberto aqui para a minha instituição, para a minha organização. Certo? Vamos pensar nesse sentido? Assim como gestores? Vamos lá. A escolha entre sistemas fechados e abertos tem implicações significativas na gestão de processos, influenciando a tomada de decisão, a alocação de recursos e a capacidade de inovação da organização. Influencia tudo, pessoal. Na atividade prática a seguir, veremos alguns projetos que ilustram cenários para um melhor entendimento. Então, vamos analisar alguns casos, tá, Pedro? Vamos lá. Nós vamos discutir um projeto real ou hipotético para uma organização, identificar se ele se beneficia mais de uma abordagem de sistema fechado ou aberto. Então, isso aqui seria para vocês pensarem, analisarem e apresentarem como propósito. Só que eu já vou apresentar para vocês, tá? Algumas alternativas de solução, tá bom? Então, vamos lá. Pode, existe essa possibilidade. Você ter um sistema fechado e um sistema aberto. Você pode ter um sistema que tem uma característica fechada, mas que permite que possua uma outra versão aberta. Entendeu? Uma versão web, entendeu?
Então, são casos específicos. Você vai ver aqui nos exemplos como é que isso pode ser, vai ficar claro para você. Vamos identificar se os seguintes cenários se beneficiam desses tipos de sistema. E por quê? Vamos também discutir as implicações dessa escolha no que diz respeito a ciclo de vida do desenvolvimento de software, considerando aspectos de segurança, escalabilidade, manutenção e inovação. Então, vamos a alguns casos. Vamos lá. Desculpem. Vamos lá. Um sistema de pagamento online. A gente conversou naquela primeira aula de uma empreendedora que abriu um restaurante e queria comercializar. Agora, por meio de uma plataforma online, ela quer vender o seu serviço. Nós pensamos em WhatsApp, não foi, Marcos? Não foi, pai? Pensamos nessas alternativas, né? Então, vamos lá, vamos discutir isso aqui. Como a escolha de um sistema fechado ou aberto afeta a segurança e a conformidade com regulamentações financeiras? Quais as implicações para a integração com bancos e outras plataformas de pagamento? Então, vamos lá. Vamos lá. Com relação à segurança e conformidade com regulamentações financeiras. Quanto a um sistema fechado, ele oferece maior segurança e facilita a conformidade com regulamentações financeiras, devido ao controle rigoroso sobre o ambiente operacional e limitação de acessos externos. Reduz o risco de vulnerabilidades relacionadas à integração com sistemas não verificados. É aquele exemplo que eu dei da maquininha, né? Da maquininha. O cara vai pagar no cartão, tem aquela maquininha, o sistema fechado. E o sistema aberto pode aumentar o risco de brechas de segurança, porém, permite uma resposta mais rápida a ameaças emergentes devido à colaboração. Isso é sistema fechado. Tá? É sistema fechado. De qualquer forma, tem a maquininha lá. Nesse caso aqui, eu já estou falando de sistema aberto. Ele pode aumentar o risco de brechas de segurança, porém permite uma resposta mais rápida e ameaças emergentes devido à colaboração com a comunidade e atualizações frequentes. Vamos lá. Vamos analisar o aspecto de integração com bancos e outras plataformas de pagamento. Vamos lá. Sistema fechado. A integração pode ser mais desafiadora, pois exigiria acordos e protocolos específicos para cada banco ou serviço limitando a flexibilidade. No caso do aberto, facilita a integração com uma variedade de bancos e plataformas de pagamento por meio de APIs padronizadas, promovendo interoperabilidade e facilitando a expansão dos serviços oferecidos. Vamos pensar... Fala, Pedro. Não. O Pix? Depende. Depende. Não, Carlos. Ele está falando no sentido de, tipo assim, vamos supor que você tem uma maquininha, tá, que permite uma leitura de um Pix. Já viram que você tem lá a leitura de código de barra? É um exemplo. Agora, você pode entrar num site e você ter essa opção. Um banco online te permitir fazer essa leitura de Pix. Ele abre para você lá um código barra para você fazer a leitura. Doutor, eu tive um colega, trabalhei com um colega do lado, que desse um cartão caixa técnica. O cara deu uma sorte que não tinha dinheiro. Mas o cara é espiado para caramba, essa turma que mexe com internet com ele, espiado. O cara colocou no celular dele, ele foi lá, abriu a conta, né? O site de compra, colocou que eles têm dinheiro. Foi lá, colocou os dados do cara todinho. E aí? Quer dizer, se a compra, lá do outro lado, aceitasse a compra, teria dinheiro. Aí a compra não aceitou. Aí, quer dizer, o cartão não tinha saldo. O cara devia ter ligado para lá e encerrado. Né? Sim. Sim. É a história do sistema aberto, do sistema fechado, né? Então, vamos lá. Então, códigos de barra, por exemplo, boletos, né? Então, você tem uma variedade aí de
sistemas abertos e fechados, que envolvem esse tipo de transação. Saúde e bem-estar. Né? Cenários para a criação de um app móvel de saúde e bem-estar. Isso aqui é uma coisa que faz parte do dia a dia de vocês. Por exemplo, ó, sistemas abertos podem permitir a integração com dispositivos wearable. Não sei se vocês conhecem esse termo, wearable, mas isso significa acessórios tecnológicos que podem ser usados no corpo, como, por exemplo, peças de vestuário ou acessórios. Exemplo, relógio. Já viram relógio? Os relógios inteligentes? Né? Você anda, ele consegue identificar como é que está a sua pulsação, como é que está o seu batimento cardíaco. Né? Então, são tipos de software. Tem outros exemplos aqui, ó. Pulseiras ou relógios especializados em monitorar atividades físicas de saúde, óculos que podem exibir informações do campo de visão do usuário, vestuário integrado com sensores e dispositivos eletrônicos que podem monitorar a saúde. Isso aí tem, o jogador de futebol costuma... Eu acho que hoje em dia os times de alto nível, né, o jogador ele já tem lá um coletezinho, né? Tem exatamente isso. No final do jogo você tem toda a estatística do cara, quanto que ele correu, né? Esse relógio que ele colocava, contava o espaço. Quantos passos? Esse meu relógio aqui, por exemplo, ele conta os passos. Hoje eu dei 9.569 passos. Então eu andei bastante hoje, né? Eu andei bastante. Tem gente que acha que o professor não anda, viu, Carlos? Ó, andei, ó. 9.569 passos, tá? Hoje eu exercitei bastante. Por incrível que pareça, é só uma. Então vamos lá. Mas tem coisas interessantes, né? Pode monitorar, inclusive, condições de saúde, como glicose, diabetes, né? Isso é importante. Quais são as considerações de privacidade e dados pessoais? Vamos lá. Então, no primeiro aspecto, integração com dispositivos wearable e serviços de terceiros. No sistema fechado, pode limitar a integração com uma variedade de dispositivos e serviços, pois cada nova integração exigiria uma implementação específica e segura. Olha, esse relógio aqui, se eu quiser fazer alguma implementação no software dele, tem que fazer o quê? Tem que tirar fora e botar outro, né? Quer dizer, um pouco inviável, né? Um sistema aberto permite uma integração mais fácil e ampla, aproveitando APIs comuns e padrões de mercado, que pode acelerar o desenvolvimento e a adoção do aplicativo. Mas cada um tem a sua característica, né? Cada um tem a sua característica. Isso aqui é muito interessante, né? Um relógio inteligente, por exemplo, né? Que controla esse número de passos e tal. É importante. De repente, Carla, você definiu uma meta. Eu tenho que dar 4.000 passos por dia. Então, olha, eu estou precisando fazer uma caminhada hoje. Está chegando no final do dia, eu não cheguei. Então, tem que fazer uma caminhadinha aí. Considerações de privacidade e dados pessoais. Vamos considerar isso nesse tipo de sistema? De um app móvel de saúde e bem-estar? Vamos lá. Privacidade e dados pessoais. No sistema fechado, oferece melhor controle sobre os dados dos usuários, o que pode aumentar a proteção da privacidade. As políticas de segurança podem ser mais rigorosamente aplicadas. No sistema aberto, requer uma atenção especial à privacidade e ao gerenciamento de dados, pois a natureza integrativa pode expor o aplicativo a mais pontos de vulnerabilidade. Os sistemas abertos, teoricamente, eles são mais vulneráveis. Vocês concordam comigo? Teoricamente, né? Vamos analisar agora um software para um veículo autônomo. A gente falou agora há pouco de carro aqui, né? De que maneira a abordagem de sistemas fechados influencia a confiabilidade e a segurança do software? Como a atualização e o diagnóstico de software são afetados pela escolha do tipo de sistema? Vamos lá, vamos discutir esses aspectos. Em primeiro lugar, confiabilidade e segurança do software. Sistema fechado.
proporciona um alto nível de confiabilidade, segurança, pois o ambiente controlado minimiza as incertezas e variáveis externas que podem afetar a operação do veículo. Você imagina um carro, o Carlos, você está dirigindo um carro, está sendo comandado por um agente externo. Imagina um táxi autônomo. Você chama o táxi, chega um carro, cadê o motorista? Não tem. É um autônomo, é um software autônomo. Você tem coragem de entrar num carro desse, cara? Ô, Marcos, você tem coragem de entrar num avião sem piloto? É um exemplo clássico. E, olha, por incrível que pareça, é totalmente seguro. Totalmente seguro. Por quê? Porque não tem não vai permitir uma invasão, né? Não vai permitir uma invasão. Seria igual a última, ou a última motorista. Você pega no lugar e o cara já está lá, o mapa lá, até onde vai. Não, tudo bem, mas... mais ou menos assim. Mas eu estou falando aqui um software totalmente controlado, um veículo autônomo, controlado pelo software. Ele teria o mapa ali, ele teria o mapa. Eles achavam que era só o motorista que era fazer monitoramento. Agora não, o passageiro também é. Sabia disso? Como é que é? Como é que é isso, Marco? Como é que é? Você está pedindo Uber 99. Aí você tem o motorista, que você achou no aplicativo, ele tem um histórico do seu chamado. Se você é um cara que demora, toda vez está cancelando a corrida, sim. Demora para efetuar o pagamento da corrida, e automaticamente vai. Aí fica complicado se aceitar ou não. Aí fica na dependência do motorista ver se o cliente é um bom cliente ou não, avaliar isso. Interessante, né? Interessante. E sistema aberto pode oferecer vantagem em termos de inovação e melhorias contínuas através da contribuição da comunidade, mas requer processos de validação e testes robustos para garantir a segurança. É um pouco arriscado, né? Mais propenso a vulnerabilidades. Atualização e diagnóstico de software com relação a software para um veículo autônomo. Sistema fechado, as atualizações de diagnóstico podem ser mais controlados e seguros, porém menos frequentes, o que pode atrasar a implementação de melhorias e correções. Não é claro, ele é fechado, né? Sistema aberto permite atualizações mais frequentes e diagnósticos colaborativos, mas precisa de um sistema de gerenciamento de atualizações que garanta a não interferência com a operação segura do veículo. Vamos acelerar, porque o Fagner está chegando a sua hora, né, Fagner? Ou já chegou a sua hora, né? Tá bom, vamos lá. Ponderações sobre a escolha entre sistemas fechados e abertos. Vamos anotar algumas ponderações. Essas discussões fornecem uma visão abrangente dos desafios e considerações ao escolher entre sistemas fechados e abertos no desenvolvimento de software. Cada um trazendo vantagens e desvantagens que devem ser cuidadosamente ponderadas em relação aos requisitos e objetivos específicos do projeto. Vamos lá. Para a gente concluir, para a gente poder fazer uma discussão final, a compreensão dos sistemas fechados e abertos é essencial para a gestão eficaz de projetos nas organizações. A habilidade de aplicar esses conceitos na prática determinará o sucesso na implementação de estratégias organizacionais na condução de projetos. Gente, para a gente poder finalizar. Ok, Fábio. Dentro de tudo isso que a gente falou, ficou claro, Carla, que existem até a possibilidade de você ter sistemas que atendam aos dois aspectos, tanto fechados quanto abertos. E vocês perceberam também que a decisão ou a escolha por um sistema fechado ou um sistema aberto vai impactar totalmente na gestão da empresa? Totalmente. Totalmente. Quando você é o dono lá, não sei se você participou, Pedro, daquela discussão da primeira aula. Você esteve da primeira aula? Ah, você não teve, né?
O Marcos esteve na primeira aula, né, Marcos? Ô, Marcos, se você é o dono daquele restaurante que vai começar a fazer aí um trabalho, um sistema de pagamento, o que poderia ser interessante? Você criar um sistema, o cara que está solicitando o pedido já fazer o pedido lá pela internet, ou então ele aguardar o motoboy chegar lá com aquela maquininha, né, para poder fazer o pagamento. São duas alternativas, né, que vão impactar na sua gestão. Aí, o que você vai analisar? Custo. Né? Primeiro ponto, custo. O que mais, gente? Vocês podem participar aí, em termos de... O que pode... O custo vai entrar a mão de obra, né, que o rapaz da moto vai levar lá. O cara vai querer, o motoqueiro vai querer cobrar. De qualquer forma, como vai haver uma entrega, né? O motoqueiro vai ter que mesmo fazer a entrega. Né? Não tem jeito, né? Esse custo aí não tem como. Ele é um sistema de entregas, né? No que diz respeito a pagamento. Às vezes não vai, às vezes o Marco ali, às vezes faz um plano, não. A comida entrega nesse valor. Mas quem vai entregar, quem é esse dia? Tem alguns fatores que você pode, de alguma forma, vai influenciar na gestão? Vai influenciar na gestão. O tipo de decisão que você vai tomar. Isso aí eu não pensei na minha família. Então, vamos lá, Marcos, diga lá. A minha mãe no ano passado. Deram uma encomenda para ela, pegou lá, o motoboy produziu pagar uma taxa de R$5. Esse tipo que eu estou falando. Só que ela gosta. Ela gosta, né? Não, peraí, deixa eu entender. Deixa eu repassar para o pessoal que está na nossa audiência aqui online. Aqui. Era aniversário da sua mãe. Era minha mãe. Tá. Era uma compra, uma encomenda na Cacau Show. Os filhos fizeram uma encomenda. Não, alguém fez uma. Alguém que estava participando da festa. Isso? Não sabe. Alguém descobriu o endereço dela, que era o aniversário dela, e encomendou uma caixa de bombom na Cacau Show. Mandou entregar no endereço dela. Sim. Quando ela chegou, o motoboy chegou para fazer a entrega. E ele chegou com a caixa de bombom, tudo direitinho? Passou pela portaria, era uma encomenda para minha mãe. Certo. Quando ela chegou na porta da casa da minha mãe, ele falou assim: só tem que pagar uma taxa de R$5. A minha sobrinha que estava para ela achou estranho, porque quando você paga isso, já vem, né? Tipo assim, ela recebeu um presente, foi de repente um presente que foi comprado da Cacau Show que mandaram entregar lá. E quando foram entregar, o motoboy cobrou uma taxa. R$5. Aí minha sobrinha foi de novo. Não, tem que ter mais um cartão. Aí passou a primeira vez. Eu estou passando R$3.000 no débito. O cartão dela não era e não tinha dinheiro para na conta. Aí ela usou no celular. O cara era R$5 e o cara foi passar na maquininha e estava cobrando 3.000. Estou passando 3.000. Aí não conseguiu. Aí pediu um outro cartão dela e tentou de novo. Passou 5.000. Só que aí ele acusou de novo. Aí minha sobrinha veio, não, peraí, tem R$5 aqui. Quando falou isso. Tá. Quando quis pagar no dinheiro, o cara, não, deixa por isso mesmo. E mandar o dela na maquininha, tá tudo estranho. Aí pediu a maquininha. Chegou duas mensagens do outro, e deram com tentativa de saque acima do limite dela. Aí eu não perde aquilo dela. Rapaz, hein? Que coisa, hein? Não, o cara não vinha. O cara estava de capacete, tirou o capacete, desceu do prédio correndo, entrou no elevador, desceu. Se mandou. E se mandou. Ele, o comparsa dele já estava na porta do piano, ele passou pelo porteiro, derrubou o porteiro e já foi embora.
falando de governo colorado, de pessoas que já vai arcar com a entrega. É isso aí. O que aconteceu? O cara cobrou e não cobraram mais, não tem que cobrar nada. São coisas, inclusive, que você viu, Marcos, o sistema lá da Cacau Show, que foi contratado por alguém, que quis presentear lá a sua mãe, já deveria pensar nessa possibilidade, né, de golpe, né? Na verdade, a pessoa que comprou tem que entregar pessoalmente. Ah, sim, entendi. Porque assim, a gente confiou que a minha mãe também compra pela internet. É o fato de você colocar o endereço, a data de nascimento, seu trabalho. Entendi. Descobriu, foi lá no dia e tentou ficar bom. Ok, então, pessoal. Então, nós encerramos aqui esse conteúdo de hoje, né? Foi a segunda semana. Nós abordamos aí sistemas fechados, sistemas abertos e os impactos que pode influenciar na questão de gestão no que diz respeito a gerenciamento de processos. Ok? Muito bem, gente. Fechamos aqui, então. Vou parar aqui a gravação. Tá bom. Estou parando aqui a gravação, então. Muito legal. Então, pessoal, depois eu posto isso aqui lá no YouTube para vocês acessarem, tá? E estou colocando também esse material apresentado no Classroom, tá bom? Valeu, pessoal. Aquele abraço.